Há um momento único, logo antes do amanhecer, quando o silêncio da madrugada ainda repousa sobre o mundo e o dia ainda não exige pressa. É nesse intervalo divino, quase sagrado, que nossas almas podem respirar, encontrar um espaço de calma e tranquilidade antes que a rotina comece a nos consumir. Nesse instante, enquanto o mundo ainda repousa, encontramos o lugar perfeito para ouvir a voz de Deus, que é suave como o vento e firme como a rocha. Esse momento é precioso, uma oportunidade rara de nos conectarmos com Ele antes que a agitação do mundo nos envolva. Começar o dia com a paz e a presença de Deus é como abrir as janelas da alma e permitir que sua luz eterna entre e ilumine cada canto escuro do nosso coração. Em meio ao caos diário, onde tudo parece ser urgente e barulhento, Deus nos oferece um convite, uma pausa sagrada para nos alinharmos com Ele, para ouvir sua voz e para permitir que sua paz se instale em nós. Esse tempo é essencial, não só para a nossa saúde espiritual, mas também para nos dar direção e propósito ao longo do dia. Enquanto o mundo se prepara para correr atrás das suas responsabilidades, dos seus compromissos e tarefas, somos chamados a um descanso. Somos convidados a nos sentar à mesa da graça, onde Deus já preparou para nós o pão espiritual e o vinho de esperança. A presença de Deus não é apenas um consolo, mas uma verdadeira direção. A paz que vem dele não depende das circunstâncias. Ela não está condicionada à ausência de problemas, mas se instala em nós, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, mesmo quando o chão parece tremer sob nossos pés. Esta paz não é algo comum, não é algo que o mundo oferece, mas uma paz sobrenatural, guardada em Cristo Jesus, que excede todo o entendimento humano. Começar o dia com Deus é uma decisão consciente de declarar que Ele está no controle antes de qualquer reunião, tarefa ou desafio. Não é uma opção passageira, mas um compromisso diário. Ao fazer isso, estamos alinhando o nosso coração com o céu e permitindo que as bênçãos invisíveis de Deus moldem nossos passos visíveis. A Bíblia nos lembra em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E é exatamente essa paz que nos guia, que nos dá força para enfrentar os desafios e que nos assegura de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Hoje, ao abrirmos os olhos e acordarmos para um novo dia, temos uma chance única de recomeçar. E o primeiro passo, o passo mais importante, não é o café, não é o celular, não é o relógio, mas é a oração, é a entrega total a Deus. Quando nos rendemos a Ele e entregamos nosso dia, estamos declarando que Ele é o Senhor da nossa vida. Estamos dizendo: Senhor, este dia é Teu, esta vida é Tua, conduz-me em cada passo. E quando fazemos isso, mudamos tudo. Mudamos a direção do nosso dia, mudamos a forma como enfrentamos os desafios e mudamos nossa perspectiva sobre o que está por vir. Porque quem entrega seu dia a Deus já começa vencendo. Não sabemos o que nos espera, não sabemos os desafios ou obstáculos que aparecerão, mas sabemos quem caminha conosco. E se Ele está presente, então há esperança, há respostas, há milagres, há soluções, mesmo para aquilo que parece impossível. Começar o dia com Deus não é apenas um momento de consolo ou de conforto espiritual. Não é apenas uma oração de rotina. É um passo estratégico, uma ação intencional para alinhar nossa vida com o céu e com a vontade de Deus. O simples ato de colocar Deus no centro do nosso dia já nos dá forças para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo ao nosso redor começa a encontrar seu lugar. As preocupações, os medos, as incertezas começam a perder o controle. O primeiro passo para um dia bem-sucedido, espiritualmente e emocionalmente, é decidir colocar Deus no controle,
Isso muda a forma como vemos tudo ao nosso redor, muda como respondemos aos desafios e nos dá uma paz que vai além do entendimento humano. Não ignore esse momento, não o deixe passar em branco. A oração de agora pode ser a força que sustentará você à tarde. O clamor de agora pode abrir portas onde só havia paredes. O tempo que você dedica a Deus agora pode mudar toda a trajetória do seu dia e da sua vida. Não se apresse. Não deixe o dia começar sem essa pausa sagrada. Esse momento de oração pode ser a chave que abrirá o seu dia e trará transformação, não apenas nas suas circunstâncias, mas também no seu coração. O que você planta agora, em fé e confiança, dará frutos ao longo do dia. Começar o dia com Deus é como semear boas sementes em um solo fértil. Então respire fundo e entregue o seu dia a Deus agora. Não importa a correria ou o que você tenha pela frente. Ao dedicar este momento para Ele, você está começando a construir um dia de sucesso espiritual, emocional e até mesmo físico. Deus honra aqueles que o buscam pela manhã, aqueles que consagram suas primeiras horas ao Senhor. Este é o momento em que tudo pode mudar. Você está pronto para começar o seu dia com Deus? Compartilhe nos comentários o que você espera de Deus neste novo dia e como você tem colocado Ele em primeiro lugar. Vamos orar juntos e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona de perseverança. Em nosso caminhar com Deus, somos chamados a crescer, a amadurecer espiritualmente, e isso leva tempo. O Salmo 1 nos ensina que a prosperidade espiritual não ocorre da noite para o dia, mas sim por meio de um processo contínuo de enraizamento e amadurecimento. Assim como a árvore plantada junto às águas, que cresce lentamente, nossa vida espiritual também precisa de tempo para se desenvolver. A árvore não frutifica imediatamente, ela primeiro cresce, fortalece suas raízes, recebe a água e só depois, no momento certo, começa a dar os frutos. Em nossa caminhada com Deus, muitas vezes nos sentimos impacientes. Queremos ver os resultados imediatos. Queremos que nossas orações sejam respondidas, que nossas circunstâncias melhorem rapidamente, que a prosperidade chegue de forma instantânea. Mas o processo de frutificação espiritual é diferente. Ele exige paciência. Não é sobre uma mudança imediata, mas sobre um crescimento constante e uma confiança de que Deus está trabalhando em nós, mesmo quando não vemos resultados visíveis. E é aí que a fé se torna tão importante. A fé não é apenas sobre o que vemos, mas sobre confiar no que não vemos. E acreditar que Deus está trabalhando em nós, mesmo que o fruto não apareça imediatamente. É nesse processo de espera, de confiança em Deus, que nossa fé é moldada. A árvore que frutifica é a que está enraizada, não importa o clima, não importa as tempestades que enfrenta, ela permanece firme. Assim também devemos ser nós, enraizados em Deus, firmes em Sua palavra, sabendo que, apesar das dificuldades, Ele está trabalhando em nós. Esse tempo de crescimento espiritual não é fácil. Muitas vezes o caminho é árduo. Como a árvore que precisa passar por períodos de seca, nossa fé também será testada. Mas é nesse processo que nosso caráter se desenvolve, que nossa confiança em Deus cresce e que nos tornamos mais fortes em nossa caminhada espiritual. A paciência é fundamental. Quando uma árvore é plantada, ela não cresce de uma vez. Ela passa por um período de maturação, um período em que é cuidada, regada e alimentada. Da mesma forma, quando entregamos nossa vida a Deus, Ele começa a nos moldar. Ele nos rega com Sua palavra, nos alimenta com Sua graça e nos prepara para frutificar na estação certa. Mas, muitas vezes, esse crescimento não é visível.
Não vemos os frutos imediatamente, mas sabemos que Deus está trabalhando em nós, fortalecendo nossas raízes, nos preparando para a colheita. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos lembra que as dificuldades e os sofrimentos que enfrentamos produzem perseverança, e a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Romanos 5, 3, 4. As dificuldades não são um obstáculo para a prosperidade, mas uma parte do processo. Elas nos ajudam a crescer, a confiar mais em Deus, a depender menos de nós mesmos e mais dele. E quando enfrentamos as dificuldades com fé, nossa confiança em Deus é fortalecida, nossas raízes ficam mais profundas e nossa vida espiritual se torna mais forte. É importante entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que para nós parece demorado, para Ele é o momento perfeito. O Salmo 1 nos diz que no tempo certo a árvore dará o seu fruto. Não é uma promessa de resultados imediatos, mas uma promessa de que, se permanecermos enraizados no tempo determinado, frutificaremos. A paciência é a chave para isso. Se não tivermos paciência para esperar o tempo de Deus, podemos nos perder no caminho. A impaciência nos faz procurar soluções rápidas, que muitas vezes não são as que Deus tem para nós. Quando começamos a confiar em Deus e a esperar o seu tempo, começamos a viver com mais paz. Não precisamos mais nos preocupar com o futuro, com o que não temos ou com o que ainda não conseguimos conquistar. Em vez disso, podemos descansar na promessa de que Ele está cuidando de nós e que, no tempo certo, Ele trará os frutos. O apóstolo Pedro nos ensina que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. A paciência, então, é uma atitude de confiança em Deus. É saber que Ele está no controle, que Ele sabe o que é melhor para nós e que quando a estação certa chegar, os frutos virão. Assim, começar o dia com Deus não é apenas sobre pedir por prosperidade ou por respostas rápidas. É sobre confiar no processo de crescimento espiritual, sabendo que, apesar de qualquer dificuldade, Ele está trabalhando em nós. Cada momento de oração, cada versículo lido, cada passo dado com fé, nos fortalece e nos aproxima do tempo da frutificação. Como a árvore que em seu tempo dá o seu fruto, nós também daremos fruto na estação certa. E isso só acontece quando estamos dispostos a confiar no tempo de Deus e a esperar com paciência. Você tem confiado no tempo de Deus e no processo de crescimento espiritual? Compartilhe nos comentários como você tem praticado a paciência e a confiança no Senhor. Vamos juntos crescer em fé e perseverança, sabendo que os frutos virão no tempo certo. A obediência a Deus é uma das chaves mais poderosas para a prosperidade espiritual e emocional. Quando falamos de prosperidade, muitas vezes pensamos automaticamente em sucesso material ou em conquistas visíveis. No entanto, a verdadeira prosperidade, aquela que Deus nos oferece, vai muito além disso. A prosperidade que Deus nos oferece é uma prosperidade que envolve a paz interior, a estabilidade emocional e, principalmente, a proximidade com Ele. E tudo isso está intimamente ligado à obediência à sua vontade. Obedecer a Deus não significa seguir regras ou fazer algo de forma mecânica. Ao contrário, a obediência é uma resposta ao amor e à graça que Ele derrama sobre nós. Quando obedecemos, não estamos apenas cumprindo um dever, mas estamos dizendo sim à sua direção, ao seu plano perfeito para nossas vidas. Deus não nos chama à obediência porque Ele quer controlar nossas vidas, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quando estamos em alinhamento com sua vontade, nossa vida começa a prosperar da maneira que Ele planejou e não da maneira que imaginamos. No Salmo 1, vemos que o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto ao rio.
Ele não depende do clima, das circunstâncias ou das estações. Ele continua frutificando, porque está firmemente enraizado na palavra de Deus. Essa imagem nos ensina que, quando estamos obedientes, nossas raízes espirituais se tornam profundas e a prosperidade em todas as suas formas se torna uma consequência natural dessa obediência. Mas a obediência não acontece de maneira instantânea. Ela é um processo. Muitas vezes, somos chamados a obedecer a Deus em situações que não entendemos ou que não parecem fazer sentido naquele momento. No entanto, a obediência não é baseada no nosso entendimento imediato, mas na confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que nos fortalece, o que nos prepara para o futuro e, mais importante, Ele sabe como nos fazer prosperar de maneira plena. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que muitos homens e mulheres de Deus prosperaram por causa de sua obediência. Daniel é um exemplo claro disso. Ele foi lançado na cova dos leões, mas sua obediência a Deus, sua decisão de orar 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte, resultou em um milagre. Deus o protegeu e ele prosperou em meio à adversidade. A obediência de Daniel não foi apenas uma questão de fazer o certo, mas de confiar que Deus tinha o controle da situação, mesmo quando tudo parecia estar fora de controle. Deus também promete prosperar aqueles que obedecem à sua voz. A obediência, portanto, é uma chave para abrir as portas da prosperidade divina. Porém, a obediência não é apenas para momentos de tranquilidade. Ela se revela especialmente em momentos difíceis, quando as circunstâncias nos desafiam a confiar em Deus. Nos momentos de desânimo, medo ou incerteza, a obediência a Deus é o que nos mantém firmes. Quando obedecemos, mesmo quando não entendemos, estamos mostrando nossa confiança em seu plano perfeito. Deus nunca nos chama à obediência sem nos capacitar para isso. Ele nos dá a força para seguir em sua direção, mesmo quando parece difícil. Quando nos entregamos à sua vontade, Ele nos fortalece. E à medida que obedecemos, Ele nos revela mais e mais de seu plano para nossas vidas. A obediência nos leva a uma vida de confiança crescente em Deus, e essa confiança é o que nos permite prosperar, independentemente das circunstâncias. Na vida cristã, a obediência é uma escolha diária. Todos os dias, somos chamados a tomar decisões que alinham nossa vida com a vontade de Deus. Às vezes, essas decisões não são fáceis, mas Deus nos chama a confiar nele, sabendo que Ele tem sempre o melhor para nós. Quando decidimos obedecer, mesmo quando não entendemos o caminho, estamos criando as condições para que a prosperidade divina se manifeste em nossas vidas. A prosperidade que vem de Deus é, portanto, uma consequência direta de nossa obediência. Quando obedecemos, alinhamos nosso coração com os propósitos de Deus e Ele começa a abrir portas para nós, a nos capacitar e a nos sustentar. A verdadeira prosperidade não é medida apenas pelo que temos, mas pelo quanto estamos em sintonia com a vontade de Deus. Ele promete que tudo o que fizermos prosperará, mas essa promessa é direcionada àqueles que vivem em obediência à sua vontade. Como tem sido sua caminhada de obediência a Deus? Existe alguma área da sua vida onde você sente que precisa confiar mais nele e obedecer mais claramente? Compartilhe nos comentários e vamos orar juntos, pedindo força para ser obedientes e viver a prosperidade que Deus tem preparado para nós. Em nossa caminhada com Deus, muitas vezes nos deparamos com situações em que tudo parece estar fora de controle. Olhamos ao redor, vemos dificuldades, desafios e até mesmo momentos de silêncio de Deus e nos perguntamos: onde está a resposta para as minhas orações? Por que ainda não vi o resultado das promessas de Deus em minha vida? Esse momento de espera pode ser desconfortável e a tentação de agir por conta própria pode ser forte.
Mas é exatamente nesse momento que precisamos lembrar da soberania de Deus e confiar no seu tempo perfeito. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente quando é o momento certo para agir. E esse momento pode não ser o que esperamos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que para nós parece demorado, para Ele é o tempo perfeito. A Bíblia nos lembra de que, para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Quando confiamos na soberania de Deus, sabemos que Ele está no controle e que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos o que está acontecendo por trás das cortinas. Muitas vezes é difícil entender o que Deus está fazendo, especialmente quando o que vemos não parece fazer sentido. Quando enfrentamos dificuldades, quando oramos por algo e a resposta ainda não chega, podemos nos sentir desanimados. Mas a verdadeira confiança em Deus não depende do que vemos, mas da certeza de que Ele tem um plano maior para nós. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra: pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Esse versículo nos assegura de que, mesmo nos momentos de espera, Deus tem planos bons para nós. É preciso entender que a confiança no tempo de Deus não significa inatividade. Não estamos sendo chamados a esperar passivamente, mas a confiar ativamente no seu plano. Durante o tempo de espera, Deus está nos preparando, moldando-nos, ensinando-nos a depender completamente dEle. Ele está fazendo algo em nosso coração, nos fortalecendo para o que está por vir. O processo de esperar e confiar em Deus é também um processo de transformação interior. Deus não apenas deseja nos dar as bênçãos que pedimos, mas também nos preparar para recebê-las da maneira correta, com maturidade, com gratidão e com humildade. A chave aqui é esperar com fé, sabendo que se Deus prometeu, Ele cumprirá. Quando Deus diz que Ele irá prosperar tudo o que fizermos, essa promessa está vinculada ao seu tempo. A árvore, no Salmo 1, não tem pressa. Ela cresce com calma, se alimenta da água e, quando chega o tempo certo, frutifica. Assim também devemos ser, confiantes no processo, sabendo que o tempo de frutificação chegará no momento exato e que todo esforço feito no Senhor, todo trabalho feito com fidelidade, não será em vão. É nesse ponto que a verdadeira fé se mostra. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas acreditar que Ele vai fazer no tempo perfeito. A confiança em seu tempo é um ato de rendição, é dizer: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio que o Senhor está no controle. Sei que o seu plano é maior do que os meus planos e que no seu tempo tudo será revelado. Isso nos dá paz, nos dá força para continuar esperando e confiando. Em Isaías 55:8-9, Deus nos lembra: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E precisamos aceitar que o plano de Deus para nós é maior e que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando não conseguimos ver claramente, precisamos confiar que Ele está trabalhando por nosso bem e que tudo se encaixará no devido momento. Quando colocamos nossa confiança no tempo de Deus, nossa ansiedade diminui, nossa paz aumenta e nossa fé se fortalece. Sabemos que, no tempo certo, Deus agirá. E quando Ele agir, tudo estará alinhado com sua perfeita vontade para nossas vidas. O desafio, então, não é tentar acelerar o processo ou entender cada passo de Deus, mas simplesmente confiar e esperar com paciência. E enquanto esperamos, seguimos obedecendo, fazendo nossa parte, caminhando na direção que Ele nos orienta. Em momentos de silêncio e espera, Deus está nos preparando.
não é uma espera vazia, é uma espera cheia de propósito. Ele está nos moldando, nos ajustando, nos fortalecendo para que possamos receber as bênçãos que Ele tem para nós, de maneira que possamos utilizá-las para a sua glória e para o bem daqueles ao nosso redor. Você tem confiado no tempo de Deus ou tem tentado acelerar o processo por conta própria? Compartilhe nos comentários como você tem vivido a confiança no tempo de Deus e como isso tem impactado sua vida. Vamos juntos esperar com fé, sabendo que Ele tem o melhor para nós no seu tempo perfeito. A verdadeira transformação começa de dentro para fora. Quando falamos de prosperidade, muitos podem pensar imediatamente em riquezas materiais ou sucesso visível. No entanto, a prosperidade que Deus deseja para nossas vidas vai além do que podemos ver com os olhos físicos. A verdadeira prosperidade começa no coração, em nossa alma, e se reflete em tudo o que fazemos. A Bíblia nos ensina que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Quando permitimos que Deus trabalhe em nossa alma, nossa vida começa a refletir essa transformação de maneira visível e os frutos começam a aparecer. Deus nos chama a frutificar, mas para que isso aconteça, precisamos estar preparados internamente. A árvore que frutifica no Salmo 1 é uma árvore que tem suas raízes profundas na terra, recebendo a água que vem do Senhor. Assim também, nossa vida precisa ser alimentada pela palavra de Deus, pela oração e pela obediência. Não podemos esperar frutificar se não estivermos sendo alimentados corretamente. A transformação espiritual não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus quer mudar o que está dentro de nós primeiro, porque é assim que os frutos da vida cristã se tornam duradouros. Essa transformação não é algo que acontece de uma hora para outra. Ela é um processo contínuo. Todos os dias, Deus trabalha em nosso coração, moldando-nos à imagem de Cristo. E quanto mais permitimos que Ele nos molde, mais frutificamos. A nossa vida se torna uma evidência do poder de Deus operando dentro de nós. Frutos como amor, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio começam a florescer em nosso comportamento e nas nossas atitudes. E esses frutos não são apenas para nós, mas para os outros. Como a árvore que oferece seus frutos para alimentar os que estão ao seu redor, nossa vida também deve ser um canal de bênçãos para aqueles que cruzam nosso caminho. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22-23, nos fala sobre o fruto do Espírito. Esses frutos não são produzidos por esforço humano, mas são o resultado de uma vida que se entrega ao controle do Espírito Santo. Quanto mais permitimos que o Espírito Santo tenha espaço em nossa vida, mais esses frutos começam a surgir. E não é por acaso que Paulo os chama de fruto e não de frutos, pois todos eles são interligados e se manifestam juntos. Não podemos cultivar paciência sem amor, nem bondade sem fidelidade. Esses frutos nascem e crescem juntos, e todos eles refletem o caráter de Cristo. À medida que Deus vai nos transformando internamente, começamos a ver os frutos se manifestando externamente. E isso pode ser visto nas nossas relações com os outros, no nosso trabalho, na maneira como lidamos com os desafios da vida. Deus quer nos prosperar em todos os aspectos da vida, mas essa prosperidade começa com a transformação da nossa alma. Quando nossa alma está alinhada com a vontade de Deus, quando estamos firmados na Sua palavra e em Sua direção, a prosperidade se reflete em nossa paz, em nossa confiança, em nossa habilidade de lidar com as dificuldades com esperança e fé. Porém, a colheita de frutos não acontece de forma instantânea. Existe um tempo certo para que a árvore frutifique. Assim também, em nossa vida espiritual, existe um tempo de preparação.
Precisamos ser pacientes e confiar que, no tempo certo, veremos os frutos do nosso trabalho espiritual. A árvore não dá frutos assim que é plantada. Ela passa por um processo de crescimento, fortalecimento das raízes e amadurecimento, até que finalmente os frutos aparecem. Da mesma forma, Deus está nos preparando, moldando nossas raízes espirituais e nos amadurecendo para a colheita. Esse tempo de espera pode ser difícil, especialmente quando estamos ansiosos para ver os resultados. Mas a chave é confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos mudanças imediatas. A transformação da alma não é visível a todos, mas ela está acontecendo. E quando o tempo de frutificação chegar, o que Deus começou em nós será visível e sua prosperidade será evidente. A colheita de frutos não é algo que podemos forçar, mas é algo que acontece naturalmente quando estamos enraizados em Deus e firmados na sua palavra. E o mais importante, quando começamos a frutificar, nossos frutos não são para nós mesmos, mas para o bem de outros. Deus nos chama para ser luz no mundo, para ser sal na terra. Quando frutificamos, outros são alimentados pela nossa vida. A nossa prosperidade espiritual não é apenas para nossa própria satisfação, mas para abençoar e servir os outros. Como uma árvore cujos frutos alimentam muitos, a nossa vida deve ser uma fonte de bênçãos para todos ao nosso redor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e nos entregamos à sua vontade, a transformação começa dentro de nós e se reflete em todos os aspectos da nossa vida. Deus não apenas nos prospera em nossas finanças, mas Ele prospera nossa paz, nossa sabedoria, nossas relações e nosso caráter. A verdadeira prosperidade é aquela que vem de dentro para fora, aquela que glorifica a Deus e abençoa os outros. Você tem visto frutos da transformação de Deus em sua vida? Como você tem percebido a sua prosperidade em suas ações e relacionamentos? Compartilhe nos comentários e vamos orar juntos, pedindo a Deus para continuar nos moldando e nos fazendo frutificar para a sua glória.